Nós estamos fazendo uma série de mensagens, uma série curta de 2 mensagens, chamada Eclésia, o que acontece lá fora. A palavra Eclésia na Bíblia, ela é a palavra para a igreja. A palavra grega para a igreja é a palavra Eclésia. E o significado dessa palavra Eclésias é aqueles que foram chamados para fora. Esse é o significado da palavra Eclésia, os que foram chamados para fora. E a nossa intenção ao fazer essa série de 2 mensagens apenas é despertar a igreja para refletir e pensar na seriedade do tema igreja perseguida e principalmente levar a igreja a refletir sobre o que acontece lá fora, o que tem acontecido fora das 4 paredes, o que acontece no mundo, lá fora. Aqui estamos cercados por 4 paredes, estamos muito bem à vontade, mas o que acontece lá fora? O que acontece em um mundo como o Romário nos apresentou semana passada? Fizemos 2 mensagens. A primeira, o Romário veio nos falar sobre missões. E na noite da semana passada, o Romário nos mostrou um pouquinho sobre como é que é o ministério dele na Índia. E mais especificamente, o Romário nos apontou a escravidão que os indianos sofrem por conta da idolatria. O Romário nos falou sobre crianças que são pisoteadas por sacerdotes, porque os pais acreditam que essas crianças serão abençoadas se forem pisoteadas. O Romário nos falou na semana passada sobre pessoas que dão tudo que têm para imagens, para poderem cultuar imagens. Elas dão casas, dão bens, dão tesouros, tudo que ela tem para essas imagens. Então o Romário nos trouxe essa reflexão na semana passada. E eu não sei como é que você saiu do culto na semana passada. Eu não sei como é que você saiu de nossa reunião na semana passada. Mas enquanto estava ouvindo a mensagem, enquanto estava ouvindo o Romário falar, eu não consegui evitar de pensar em algo. Algo muito forte veio ao meu coração na semana passada. Quando o Romário falou que os indianos, eles permitem que seus filhos sejam pisoteados, quando os indianos casam suas filhas com ratos ou com sapos, quando os indianos, Romário nos disse que os indianos dão tudo que tem para imagens demoníacas, inclusive, eu fiquei pensando, será que nós amamos tanto a Jesus como os indianos amam as suas imagens? O Romário falando no passado, eu fiquei pensando, será que o nosso amor pelo nosso Jesus é tão grande quanto esses indianos amam as suas divindades? Semana passada eu fiquei pensando que, será que nós temos dado o melhor de nossos recursos, de nosso tempo, de nosso serviço, das nossas prioridades, como os indianos fazem por suas divindades? Eu não sei qual foi a reflexão que você tirou e trouxe da semana passada, mas eu fiquei pensando, quem será que tem mais fé? Os indianos com suas divindades, os islâmicos com Alá e Maomé, ou os cristãos com relação a Cristo? Essa foi, de tudo que o Romário falou, foi o que mais pesou no meu coração. Comparar a fé cristã com a fé que se pratica na Índia. Quem será que é mais devoto? Os indianos às suas divindades, ou esse povo que está aqui a Jesus? Não foi por um acaso que nós escolhemos essa música que acabamos de cantar. Ele viu as multidões, como música tema dessa pequena série de mensagens, porque ela nos leva a uma reflexão muito profunda e séria. Enquanto estamos sentados em cadeiras, como estamos nessa noite, muitos estão morrendo sem conhecer Jesus. Famílias estão sendo destruídas, casamentos estão sendo destruídos, jovens estão se perdendo, pessoas estão se dobrando a imagens, praticando os piores atos. E este quadro negro não vai mudar se desta cadeira nós não nos levantarmos nesta noite. Nesta noite, será que eu e você vamos permanecer sentados ou vamos nos levantar para ser usados por Deus nessa cidade? É uma pergunta a ser respondida.
E hoje, dia 26 de maio, é um dia muito especial porque estamos nos unindo a milhares de igrejas que se levantam para orar, para interceder e para refletir sobre o tema Igreja Perseguida. Milhares de pessoas no mundo estão sofrendo porque confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E para falar desse tema de igreja perseguida, eu queria pedir por favor que você abrisse sua Bíblia em Atos 26. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 29. Atos 26, de 9 a 29. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos já vem em sequência antes de Romanos. Atos capítulo 26, versículos de 9 a 29. O apóstolo Paulo está falando aqui. Eu também, nos diz o apóstolo Paulo, estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, nos fala o versículo 12, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. Versículo 25, respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim.
versículo 28. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? E a resposta de Paulo para mim e para você nessa noite, versículo 29, Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Podemos orar mais uma vez, por favor? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, aberta e lida diante da tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, que aquilo que minhas palavras não forem capazes de transmitir, que o Senhor possa falar poderosamente aos corações de todos nesta noite, Senhor. Nós nos consagramos, nós nos esvaziamos para ser cheios de Ti, da Tua presença e da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu a expressão "o mundo dá voltas"? Existe um dito popular, né? Olha, o mundo dá voltas. Olha, presta atenção como que o mundo dá voltas. Uma expressão que eu acho que tem mesmo um significado parecida com essa, é que a vida é como uma roda gigante. Um dia se está em cima e outro dia se está embaixo. Eu acho interessante, quando estava preparando essa mensagem para essa noite, pensando no que trazer para a igreja, o Senhor me trouxe muito forte no meu coração essa expressão: o mundo dá voltas. O mundo dá muitas voltas. E depois que o Senhor me trouxe no coração essa expressão, Ele me trouxe esse texto de Atos 26. Quando a gente está falando de Atos 26, nós estamos falando aproximadamente do ano 60, de acontecimentos do ano 60 depois de Cristo, e provavelmente, quando a gente está lendo e falando de Atos 26, estamos falando dos últimos 6 anos de vida e ministério do apóstolo Paulo. O enredo dessa história, se você quiser compreender como acontece Atos 26, volte em Atos 21. Em Atos 21 começa a se desenvolver essa história de Atos 26. Em Atos 21, Paulo chega em Jerusalém e, ao entrar no templo dos judeus, Paulo é preso, acusado falsamente e injustamente de blasfêmia. Paulo estava sendo condenado por ser o responsável de fazer popular a falsa história de que Deus já havia enviado o Messias ao mundo, e que esse Messias era o Nazareno Jesus, que as autoridades judaicas consentiram e planejaram para a morte. Essa era a acusação de blasfêmia contra Paulo, que Paulo estava falando de um Messias que já tinha vindo, chamado Jesus Cristo de Nazaré, e que este Jesus, que todos mataram e crucificaram, este é o Messias que Deus escolheu. Ele morreu, mas Deus o ressuscitou, e Paulo agora se torna testemunha viva e ocular deste fato, de que Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens, está vivo. E aí então Paulo é preso por conta dessa acusação, e como Paulo sabia que o tribunal judaico estava elaborando para matá-lo, com provas ou sem provas, Paulo sabia que ele não teria um julgamento justo em Jerusalém. Então, como Paulo, sendo judeu, mas tendo cidadania romana, ele apela para César, o imperador romano, que concedia audiências para quem solicitasse. Então aí, de Atos 21 a Atos 26, você vai ler alguns depoimentos de Paulo sobre essas suas acusações. E um dos depoimentos é o que a gente leu de Atos 26, quando Paulo está diante do rei Agripa, o governador e rei constituído por Roma para governar Jerusalém. Paulo está diante de Agripa e começa mais uma vez a expor a sua defesa, o motivo pelo qual ele estava ali naquele momento. Nessa conversa que Paulo tem com Agripa, Paulo mostra para o rei Agripa que tipo de homem que ele era. Paulo fala: Agripa,
Rei Agripa, eu quero te mostrar como é que eu era antes de conhecer Jesus. Versículos 9 a 12. Eu também, diz Paulo, de 9 a 12, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E olha o que Paulo disse, que era como ele era. E quando eles foram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir das cidades estrangeiras para persegui-los. Esse era Paulo antes de conhecer Jesus. Só que aí, nesse momento da vida de Paulo, a hora que ele era este tipo de homem, o mundo deu uma volta. Versículos 13 a 18, a primeira volta no mundo de Paulo. Versículos 13 a 18, eu não vou ler todo o texto, mas Paulo fala no versículo 13: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Versículo 15, eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu. Paulo, antes de conhecer Jesus, perseguidor, bruto, que queria exterminar e dar fim ao nome de Jesus na terra. Um dia Paulo tem um encontro com Jesus. O mundo dele dá uma volta e ele já não é mais o mesmo depois desse encontro com Jesus. Aquele que era o perseguidor passa a ser, depois do encontro com Jesus, o promotor. E começa a anunciar essa fé que em outro momento ele tentava destruir com todas as suas forças. E quando Paulo então começa a obedecer a ordem de Jesus e ser testemunha daquilo que Jesus fez na vida dele, mais uma vez o seu mundo dá uma outra volta. Uma segunda volta no mundo de Paulo, versículo 21. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. No primeiro momento, o perseguidor passa a ser promotor. E agora, nesse segundo momento, o perseguidor passa a ser perseguido. De perseguidor a promotor, de perseguidor a perseguido. Percebe como que o mundo dá voltas, como o mundo dá muitas voltas. Eu gostaria nessa noite de chamar a sua atenção para esses contrastes da vida. A vida ela é cheia de contrastes, ela é cheia de mudanças, ela é cheia de aparências. O mundo dá voltas, como nós falamos, e eu acho profundamente interessante como que pode existir tanto contraste no mundo. Aliás, você sabe o que significa a palavra contraste? Nos diz o dicionário que contraste é aquilo que é oposto, contraste é aquilo que é diferente, e contraste é aquilo que forma oposição ou resistência. Contraste é aquilo que é oposto, contraste é aquilo que é diferente, contraste é aquilo que forma oposição ou resistência. Eu quero me atentar e usar como base essa última definição de contraste. Repita comigo, por favor. Contraste é aquilo que forma oposição ou resistência. Contraste é aquilo que forma oposição ou resistência. Agora, preste atenção no contraste na vida de Paulo. Paulo era perseguidor e queria silenciar a ressurreição de Jesus. Mas agora, por conta dos contrastes da vida, Paulo passa a ser o promotor do fato de que Jesus ressuscitou. Olha como que a vida é cheia de contraste, porque Paulo era perseguidor e queria prender todos que confessavam Jesus como Senhor. Mas agora, por conta dos contrastes da vida, Paulo passa a ser perseguido, porque também confessou Jesus como seu Senhor pessoal, como seu dono.
O mundo realmente dá muitas voltas e é cheio de contrastes, porque Paulo era perseguidor e consentia com a morte de quem declarasse que Jesus Cristo é o Senhor. Depois que Paulo teve um encontro com Jesus, nisso ele não mudou de ideia. Paulo continua com a ideia de quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem que morrer. Morrer para si mesmo, morrer para suas vontades, morrer para o mundo, para poder viver para Deus. O mundo dá voltas e ele é cheio de contrastes. E os contrastes me falam que algo está errado. Quando eu olho para algo que eu acho que é de muito contraste, algo tem que estar certo, algo tem que estar errado. Os dois não podem coexistir como verdadeiros. Quer um outro exemplo de contraste? Por exemplo, quando você diz que vai para a igreja, o que isso significa para você? Estamos falando de contraste. Quando você fala, vou para a igreja, o que isso significa para você? Olha como é que são os contrastes na vida. Não sei o que significa para você, mas para um grupo de pessoas, significa não ter para onde ir, porque na semana passada a sua igreja foi destruída e queimada. Olha que interessante os contrastes da vida, não? Quando você pensa, vou para a igreja, o que você pensa? Um grupo de pessoas sente saudades, porque eles não têm mais para onde ir, porque a igreja que eles tinham foi destruída, foi queimada. Você quer ver um contraste interessante da vida? Quando você diz, eu amo Jesus, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, o que isso significa para você? Para algumas pessoas, dizer que ama Jesus significa apanhar, significa sofrer. Quando alguém diz que eu amo Jesus, o que significa para você? Para alguns, representa torturas. Olha como que a vida é cheia de contrastes, você não acha? Você não acha interessante esses contrastes da vida? Vamos ver o contraste da vida. Olha como a vida é cheia de contrastes. Quando você pensa em ler a Bíblia, quando você vê a sua Bíblia na sua casa, na sua prateleira, na sua estante, quando você olha para a sua Bíblia, o que você pensa? Que sentimentos que este livro provoca em você? Olha como que a vida é cheia de contrastes, porque para algumas pessoas, quando elas pensam em ler a Bíblia, elas sabem que elas vão ter que ler aprisionadas, ou que elas não terão uma Bíblia para ler porque a sua foi queimada. Não é cheio de contraste a vida? Você não acha interessante os contrastes da vida? Você que tem uma Bíblia, ou mais de uma Bíblia, várias Bíblias em casa, qual é o sentimento que este livro, que conta a história da redenção humana, provoca em você? Como que este livro te inspira a viver? Para alguns, apenas ter uma única folha deste livro é a maior alegria de suas vidas. Eu não coloquei o vídeo aqui, mas vi um vídeo hoje. O título do vídeo é A Emoção de uma Primeira Bíblia. Uma agência missionária chega numa igreja perseguida, coloca uma caixa no chão, e a hora que eles abrem, as pessoas veem que é Bíblia, parecia comida para esfomeados, e eles começam a pegar e fazem aquele montoado de gente, e começam a chorar, porque agora eles têm uma Bíblia inteira. Como que o mundo é cheio de contraste, não? O mundo tem muitos contrastes. Eu acho interessante os contrastes do mundo. Por exemplo, quando você é convidado a servir, você participa de uma igreja que é feito um teste de dons para saber qual é o seu dom, e aí então você é encorajado e incentivado a servir. O que vem no seu coração? Quais são os sentimentos que vêm em você? Percebe como que a vida é cheia de contraste? Porque para algumas pessoas, quando elas se propõem a servir, ou elas são espancadas, ou elas são fuziladas. Olha como o mundo é cheio de contraste, não? Porque eu não sei quais são os sentimentos que você tem quando você é convidado a dar para a igreja de Jesus Cristo seus dons, seus talentos, os seus recursos, o melhor do seu tempo, a sua própria vida. O que gera de sentimento em você isso?
Olha como a vida é cheia de contraste, porque para algumas pessoas isso representa a própria existência deles. Isso representa apanhar, e em alguns casos até a morte. A vida é cheia de contrastes, não é mesmo? O domingo da igreja perseguida não é apenas um dia para lembrarmos daqueles que sofrem perseguição. O domingo da igreja perseguida não é apenas um dia para falarmos daqueles que perderam casas, igrejas, parentes queimados, porque não abrem sua mão da sua fé em Jesus. O domingo da igreja perseguida não é para apenas orarmos e pedirmos o consolo de Deus para os pastores que perderam seus filhos massacrados diante dos seus olhos, porque não negaram a ser pastor. O domingo da igreja perseguida não é apenas para falarmos, poxa, vejam como existem pessoas no mundo que sofrem, que tiveram a sua igreja destruída, tiveram seus carros destruídos. O domingo da igreja perseguida é sim para orarmos por nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo e que sofrem algum tipo de perseguição. Mas eu sinto nessa noite que hoje, o primeiro DIP que a gente faz, domingo da igreja perseguida, aqui na igreja Aliança de Itatiba, eu acho que hoje é um dia muito propício para sentirmos vergonha na nossa cara. Domingo da igreja perseguida é sim para a gente lembrar de perseguição, mas eu acho que hoje é um dia muito propício para ficarmos envergonhados de falar que somos cristãos, evangélicos, protestantes, que somos discípulos de Jesus, quando a gente olha para esses exemplos de fé. Tem algum contraste aqui, algo não está batendo, porque eles dizem que têm fé em Jesus, e eu acredito, porque diante da morte, eles não negam Jesus, enquanto alguns de nós, e eu não digo nós apenas, Igreja Aliança de Itatiba, mas alguns de nós cristãos brasileiros, abrem mão de Jesus por uma vida de pecado. Enquanto estes mantêm o testemunho firme da fé, alguns não querem fazer nada no reino, não querem ajudar, colaborar com nada, contribuir com nada, porque estão aqui para serem servidos e não para servir. Enquanto existem milhões de pessoas que vêm para o culto sabendo que aquele pode ser o último culto de suas vidas, existem pessoas que dizem, não, hoje eu acho que eu não vou. E é bem possível nessa noite, que enquanto você está sentado e confortável nessa cadeira, ouvindo um homem falar com um microfone, é bem possível que nesse exato momento, em alguma parte do planeta, uma igreja está sendo invadida por pessoas que vão exterminar aqueles que lá dentro estiverem. Aliás, isso nos leva a uma pergunta. Se nesta noite entrassem pessoas por essa porta, armadas com paus, com armas, e dissesse assim, quantos de vocês querem permanecer vivos? Quem negar Jesus Cristo pode sair vivo. Quem não negar ficará aqui e será fuzilado. Eu tenho uma pergunta: quantos de vocês ficariam e quantos de vocês sairiam? Se entrasse alguém aqui, invadisse e começasse a bater em cada um de nós que está aqui neste momento, e dissesse assim, só para de bater se você blasfemar contra Jesus, quantos de nós blasfemaríamos contra Jesus? E quantos de nós permaneceríamos firmes na nossa fé? É isso que acontece na igreja perseguida, naqueles 23 países que está naquele mural. E você pode pensar assim, eu não negaria Jesus. Se alguém entrasse aqui, eu ia falar, pode matar mesmo, pode bater, que eu não nego Jesus. Talvez você nunca tenha sido ameaçado de morte por causa de Jesus. Talvez você não saiba o que é apanhar por causa de Jesus. E aí você pensa, então, não, eu nunca neguei Jesus, porque nunca fui perseguido. Mas a gente precisa refletir nessa noite que nós negamos a Jesus sem ser ameaçados de morte. Nós negamos a Jesus todas as vezes que nós aceitamos o pecado na nossa vida.
Nós negamos a Jesus toda vez que nós aderimos à imoralidade, que cedemos a algum vício e que aceitamos a mornidão da fé como algo comum. Nós estamos negando a Jesus. Nós estamos negando a Jesus quando temos falta de fé ou quando nós não nos dispomos a servir a igreja pela qual Jesus Cristo morreu. Estamos negando Jesus. Estamos negando. E por isso hoje é uma noite de vergonha. De vergonha. Recentemente eu ouvi um testemunho na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país que mais tem perseguição, onde cristãos são mais mortos em toda a parte do planeta. E eu ouvi o testemunho de uma vez de um certo povoado, tinha um grupo de cristãos que estavam reunindo, era quase que numa caverna, era um lugar muito para baixo, subterrâneo, escondido. Alguns guardas da polícia coreana entraram com cacetetes, com armas e disseram assim: nós vamos espancar e matar todos que estiverem aqui. Aqueles que quiserem permanecer vivos, neguem a Jesus e saiam. Os que ficarem serão mortos. Quem quer salvar a sua vida, saia correndo agora. Porque os que ficarem, diziam os policiais, nós vamos maltratar, nós vamos castigar, nós vamos matar. E aí então um grupo de pessoas saiu. Quando todos saíram, os policiais perguntaram: mais alguém quer sair? E os irmãos disseram: não, nós vamos manter nosso testemunho em Jesus. Nós estamos dispostos a morrer pelo amor que a gente tem a Jesus. Então os guardas disseram: ainda bem, porque nós também somos cristãos e gostaríamos de conhecer uma igreja em que a gente poderia também cultuar o Senhor. Se entrasse alguém aqui nessa noite ameaçando a sua vida, o que você faria? Eu gostaria que nós pudéssemos orar nesse momento. E o que eu me sinto direcionado a conduzir a igreja para orarmos nessa noite são por 2 pedidos especiais. O primeiro deles é que nós pudéssemos estar orando por nossos irmãos que sofrem perseguição, por aqueles que sofrem perseguição, que são espancados no meio da rua porque foram encontrados com uma Bíblia, que nós pudéssemos orar por aqueles cristãos que foram separados de suas famílias porque não negaram Jesus. Que a gente possa orar por esse tipo de pessoa que é pega no púlpito e é mergulhada num barril de urina na frente da sua igreja. Então eu queria que nessa noite pudéssemos, como igreja, estar orando por essas pessoas. Essa é a primeira oração que eu gostaria de fazer nessa noite. Mas a segunda oração que eu gostaria de fazer nessa noite é por cada um de nós. É por mim e por você. Para que Deus desperte em nós esta fé genuína e verdadeira. Para que Deus desperte em nós este amor por Jesus, que não é um amor que vem da boca para fora, que não é uma religião dominical. A oração que a gente vai fazer, a segunda, é que Deus desperte em nós essa fé e este amor ao ponto de querer uma mudança em nossas vidas. O mundo dá voltas e ele é cheio de contraste. Hoje nós não sofremos perseguição. Precisamos fortalecer nossa fé para que, se algum dia isso acontecer em nosso país, estejamos prontos para poder dizer: Senhor, Tu és mais importante para mim do que minha própria vida.